Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, meu nome é professora Bernadette Luiza, de Geografia do 6º ano. Nós vamos trabalhar hoje com o relevo e suas formas. Quando se fala em relevo e suas formas, nós temos uma estrutura da nossa aula. Nós vamos trabalhar com o conceito de relevo, vamos falar sobre os agentes modeladores, conceito de planície, conceito de planalto, depressões, tipos de depressões. Falaremos também o conceito de montanha e um pouquinho sobre a nossa cidade de Cuiabá. Então, quando se fala em formas do relevo, as principais formas do relevo da superfície terrestre são a planície, que é um lugar mais baixo, o planalto, que é uma área mais alta. Depois nós vamos encontrar uma depressão chamada de depressão absoluta. Acima nós temos, no lugar mais elevado, nós temos as montanhas. E abaixo nós temos o que? A depressão relativa, né? Então, as depressões, observem, tá? Abaixo do nível do mar é chamado de depressão absoluta. Acima do nível do mar é chamada de depressão relativa. Então, aqui são as formas do relevo que nós temos no território brasileiro. No território brasileiro, ao norte, nós temos o Planalto das Guianas. Vamos encontrar a grande planície costeiro-litorânea banhando todo o litoral, aqui o Oceano Atlântico. Vamos encontrar o Planalto Atlântico. Em toda a região centro-oeste, nós vamos encontrar o chamado Planalto Central. Encontraremos também a planície do Pantanal, o Planalto Meridional aparecendo na região sul do Brasil, tá? No sul do Brasil. Então, atualmente, esse aqui é o mapa que nós utilizamos do professor Jurandir Rossi. E esse mapa do professor Jurandir Rossi vai mostrar todas as formas importantes do relevo, tá? Nas áreas verdes vai representar todas as depressões, nas áreas verdes. Nas áreas amarelas nós vamos encontrar as áreas de planície, como a planície amazônica, a planície do Pantanal Mato-Grossense, a planície costeiro-litorânea. E nas áreas altas nós vamos encontrar o chamado planalto. Tá? O Planalto Central, na região centro-oeste, né? O Planalto da Chapada dos Parecis, a Chapada dos Parecis, vamos encontrar também o Planalto Atlântico do Sudeste e outros planaltos residuais do Alto Paraguai, tá? Então, o que vem a ser esse chamado relevo? O relevo é um conjunto de formas, né, que assume toda a superfície da Terra. E esse relevo ele é transformado ao longo do tempo por alguns agentes modeladores. Esses agentes modeladores são chamados de agentes internos e também de agentes externos, tá? Que modificam o relevo. O que é o agente interno? O agente interno é um agente que provoca a estrutura de dentro para fora da superfície, ou seja, é o chamado vulcanismo e tectonismo. No interior da Terra, o movimento que ocorre no interior da Terra provoca o chamado vulcanismo e tectonismo. Isso aí acontece porque depende de toda a estrutura geológica que está esse relevo. Então, eles provocam o quê? O movimento das chamadas placas tectônicas, abalos sísmicos, provoca também vulcanismo e também os dobramentos, tá? Nós vamos encontrar também o que são esses agentes externos. Aqui nós temos uma figura, né, da Chapada dos Guimarães, né, onde o relevo foi transformado, modificado. São forças externas, ou seja, exógenas, né, vai provocar mudança nesse relevo através de chuvas, através dos ventos, através dos rios, as mudanças de temperatura, hora está calor, hora está frio. Há também as mudanças, a neve, não é o caso nosso aqui do Brasil, né, que nós não temos neve, né? Os seres vivos também que provocam mudanças e também a ação do próprio homem que promove destruição da natureza e outros agentes, tá? Então aqui nós temos um agente modelador do relevo, um agente externo, né? Olha só, a erosão da chuva provocou a chamada vossoroca, né? Então isso aqui é um tipo de agente que é capaz assim de arrastar grande quantidade de terras, né? Como esse aqui é um caso de Ilhota lá em Santa Catarina, mas existem outros casos como Brumadinho em Minas Gerais, etc, né?
E o que vem a ser outro agente externo também, modelador do relevo, é o chamado intemperismo físico, né? Esse intemperismo físico é causado pelo quê? Pelo chamado desgaste das rochas. Então, esse fenômeno, ele consiste em quê? Na alternância de temperatura, como já dissemos. Ora está quente, ora está frio. Isso provoca a dilatação da rocha, a rocha acaba se quebrando e aí acaba se contraindo e vai provocando, durante o tempo chuvoso, provoca esse ravinamento aqui, esse buraco no solo, essa vossoroca, tá? Outro fator também é o chamado intemperismo químico, tá? Esse intemperismo químico é causado por quê? Pela chamada desagregação das rochas, né? Que pode romper e desencadear as erosões, tá? Quando a erosão é intensa, é chamada de vossorocas. Então, aqui nós temos toda a superfície da Terra, esses agentes internos, que vai provocar, aqui é um mapa mostrando o encontro de placas tectônicas, que na próxima aula nós falaremos um pouco sobre isso, né? Aqui, toda a superfície da Terra, a Terra está flutuando sobre o magma pastoso. Então, nós temos várias placas tectônicas e o encontro dessas placas tectônicas provoca o chamado vulcanismo, tectonismo e outras, tá? Então, aqui nós temos uma figura dos agentes modeladores do relevo, dos agentes externos, né, que vai modelar o relevo. Esses agentes externos são a ação da chuva, a ação dos rios, né, a ação do vento, a ação das geleiras, os intemperismo físico e químico, tá? E também o próprio seres vivos que provocam essa mudança. E também a ação do homem, que acaba devastando a natureza, destruindo a natureza, provocando toda a mudança no relevo. O que vem a ser a chamada planície? A planície, elas são formas de relevo planas, né, com altitude de 200 metros. E nessas planícies ocorre o chamado processo de sedimentação. E esse processo de sedimentação são das áreas altas para as áreas mais baixas, né? E aí supera esse processo de toda erosão. Então, aqui nós temos um caso da planície do Pantanal Mato Grossense, né? E essa planície os dois exemplos típicos de planície, sendo uma área de sedimentação, ou seja, uma área de deposição de sedimentos. Aqui a localização da planície pantaneira, né, no sul e sudoeste, né, do Mato Grosso do Sul, né, ocupando os países da Bolívia e o Paraguai. E aqui nós temos também um exemplo das enchentes registradas no Pantanal, onde o pantaneiro está acostumado a esse tipo de habitat. Vamos encontrar agora o conceito de planalto. O que é esse planalto? O planalto é uma região mais elevada, tá? Onde está situada acima de 300 metros de altitude. Então, essas áreas em relação às áreas próximas, tá? O planalto, a parte mais alta. E eles também fornecem grande quantidade de sedimentos para as áreas mais baixas ao seu redor. Aqui nós temos vários exemplos, o caso aqui da Chapada dos Guimarães, as áreas altas, né, da Chapada dos Guimarães, tá? Aqui nós temos os belos exemplos de planície. Nós vamos encontraremos também as chamadas depressões. Olha só, o planalto, a área mais alta, onde grande quantidade de sedimentos vem para as áreas mais baixas, tá? Então, o que vem a ser essa depressão? A depressão é uma forma de relevo das áreas mais baixas em relação ao seu redor, em relação às áreas próximas, tá? As áreas planas, geralmente a superfície deles são superfícies planas, tá? E o que vai acontecer? Vai acontecer devido ao intenso processo erosivo dessa região alta do planalto, vai provocada pela ação da chuva, pela ação do vento, vai levar grande quantidade de sedimentos para as partes mais baixas, tá? Então, nós temos dois tipos de depressão, a depressão absoluta e depressão relativa. Eu disse para vocês que a depressão relativa, elas estão localizadas numa região de altitude superior, acima do nível do mar, tá? Em relação às áreas próximas, tá? É o caso da depressão cuiabana, tá? Então, Cuiabá é uma depressão, exemplo de depressão relativa, porque ela está acima do nível do mar. E a depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar. Um exemplo disso é a depressão do Mar Morto, que temos essa fotografia aqui no Oriente Médio, né? E o Vale da Morte nos Estados Unidos, tá? Da América.
O que são montanhas? Montanhas são áreas elevadas, tá? Áreas elevadas, áreas íngremes. As montanhas também recebem também intenso processo de desgaste erosivo, tá? Causado pela ação da água, ação da chuva, das geleiras. E as montanhas também fornecem grande quantidade de sedimentos para as áreas mais baixas em relação ao seu entorno. Então, quando a superfície terrestre apresenta um conjunto de elevadas montanhas e grandes montanhas próximas uma das outras, nós denominamos o nome de cordilheira. E um exemplo aqui é a chamada Cordilheira dos Andes, que aparece na América do Sul. Aqui um exemplo da Cordilheira dos Andes na América do Sul. Temos exemplos também das montanhas rochosas que estão localizadas na América do Norte, né? Todas voltadas para o Oceano Pacífico. E vamos encontrar também a cadeia do Atlas na África, os Alpes que estão localizados na Europa. E Cuiabá também é uma das cidades mais quentes do Brasil, né, onde tem um clima tropical semiúmido, né? Nós vamos encontrar a temperatura variando do tempo chuvoso, tempo seco. A temperatura vai variar em torno de 24 graus, né? Quando na época do verão vai subir para 35 graus, com uma sensação térmica de até 40 graus, no centro da cidade. E aqui um exemplo do tipo de solo da nossa cidade, chamado de latossolo, que é um solo de pouca profundidade. Nós vamos encontrar também um relevo. As formas importantes de relevo daqui é a chamada Depressão Cuiabana, que pertence à bacia do Paraguai. E a formação vegetal rica aqui é composta pelos cerrados, com troncos e galhos retorcidos. Aqui é um mapa do estado, né, mostrando quais são os tipos de relevo que nós vamos encontrar. E aqui nós temos a presença dos cerrados aparecendo em toda a nossa região, em toda a cidade, a paisagem na região cuiabana. Então, nós vamos precisar assim, de ter alguns cuidados importantes, né, que vocês precisam saber, evitar apertos de mão, né, cobrir o nariz e a boca antes de, se vocês forem espirrar, utilizar máscara, lavar bem as mãos com água e sabão, evitar colocar a mão na boca, né, evitar lugares com muita gente e, por favor, vocês precisam manter-se em casa. Se cuidem, estudem bastante e aproveitem esse tempo. E até a nossa próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.